do terceiro seminário de pesquisa e ensino de graduação em História. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Batalha, professor do departamento, e vou coordenar essa sessão. Com relação à programação, nós vamos ter uma alteração da ordem das comunicações em função dos pedidos dos apresentadores. Então, a disposição vai ficar da seguinte maneira. A primeira apresentação vai ser da Andressa Rayane Maria Almeida da Mota, cujo título é Nossa Senhora há de me proteger, a difusão das aparições marianas em meio à crise, em Portugal e no Brasil, 1917-1937. Em seguida, virá a apresentação do Jamarque Teixeira de Assis da Silva, Nação e Cidadania, um exame das ideias de Lima Barreto. Seguindo Jamarque, virá o Vitor Nunes da Silva, Pensando o Banditismo e a Dominação Senhorial, Diálogos entre a Idade Média e a Contemporaneidade. Depois, Flávia Fidelis e Carla Nunes, os elementos de modernização e urbanização da cidade de Mariana, na Primeira República, 1889-1930, uma análise por meio das atas da Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais. E, por último, encerrando a etapa de apresentações, desculpe, eu me perdi aqui. O Isaías Gabriel Franco e o Alisson Brenner Nogueira Pereira, da Pedra Branca à Pedra Grande, Coronelismos em Pauta. Então, dito isso, acho que é importante apenas sinalizar que hoje está havendo a paralisação em virtude da reforma administrativa, né, do funcionalismo público, e, em conjunto com os organizadores do evento, já que um adiamento seria inviável das sessões de hoje, foi decidida a manutenção do evento, mas manifestando a solidariedade ao movimento. Então, dito isso, nós podemos passar imediatamente à apresentação da Andressa Rayane Maria Almeida da Mota, Nossa Senhora há de me proteger, a difusão das aparições marianas em meio à crise em Portugal e no Brasil, 1917-1937. Andressa, você tem 15 minutos. Ok, obrigado, professor. Pode deixar a câmera ligada, quem vai apresentar? Claro. Pronto, eu vou apresentar agora e vocês, se puderem me dizer se está aparecendo, por favor. Está aparecendo? Está aparecendo, gente? Está aparecendo. Começou que demorou um pouquinho para carregar, mas já está. Está aparecendo. Pronto. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Andressa Mota. Eu sou graduanda do curso de Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco. Faço parte do Laboratório de Estudo da História das Religiões, o LER, e atualmente sou bolsista de iniciação científica. Na verdade, minha bolsa acabou esse mês, mas foi aprovado para renovação pela Fundação de Amparo às Ciências e Tecnologias de Pernambuco, a FACEP, com a pesquisa que eu fiz um recorte para apresentar aqui para vocês, no qual eu intitulei como Nossa Senhora há de me proteger, a difusão das aparições marianas em meio à crise em Portugal e no Brasil entre 1917 e 1937. Então, com a pesquisa, nós temos como objetivo investigar a formação de uma cultura visionária no mundo luso-brasileiro contemporâneo, especialmente a partir das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, das possíveis aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal em 1917, e de Nossa Senhora da Graça aqui em Pernambuco, em Simbres, Pesqueira,
em 1936. Temos como objetivo também examinar a colaboração de intelectuais, membros da Igreja Católica e leigos para a formação dos discursos em torno das aparições marianas em Portugal e no Brasil, investigar as conexões entre os eventos das aparições marianas em Portugal com Fátima, e em Símbolos com Nossa Senhora da Graça, na primeira metade do século XX, e compreender suas contribuições para os projetos de recatolização. Metodologicamente, eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu baseio, né, eu e meu orientador, a gente baseia a pesquisa a partir da história cultural das religiões, no qual Eliana Moura, ela afirma que essa metodologia, né, nos ajuda a compreender as religiões como construções históricas e representações culturais, e essa abordagem, como afirma Carlos Moura, ele nos afasta das questões apenas devocionais e teológicas, pois partimos a nossa análise a partir das práticas de líderes e eclesiásticos, intelectuais e fiel. E a partir de uma perspectiva transnacional, nós temos como objetivo compreender as conexões entre esses dois eventos, mas não apenas compará-los, e sim analisá-los de uma maneira conjuntural, reconhecendo as especificidades de cada localidade. Então, durante o século XIX e o século XX, há uma grande expansão das aparições marianas internacionalmente. Isso ocorre principalmente devido a duas aparições, né, duas possíveis aparições que ocorreram na Europa, como é o caso das aparições de Lourdes, em 1858, na França, e as aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, em Portugal. Essas aparições, elas possuíam uma perspectiva voltada, direcionada a uma rede de devoção internacional. E suas mensagens, elas apontavam para as agitações políticas da época, como é o caso das grandes guerras, principalmente a Primeira Guerra Mundial, a secularização e o comunismo. E depois do reconhecimento desses eventos por parte de membros da igreja, elas se tornam um referencial, um modelo a ser seguido por outras aparições ao redor do mundo, como é o caso, né, influenciando as aparições marianas aqui no Brasil durante o século XX, principalmente as aparições de Nossa Senhora da Graça, no qual eu pretendo analisar aqui. Então, é importante a gente compreender o contexto político e social da época. Nesse momento, Carlos Moura fala que o final do século XIX e o início do século XX ele é marcado pela transição, por inúmeras transições, né? E uma dessas é o processo de separação entre o Estado e a Igreja e os adventos das instituições republicanas. Essa lei de separação entre o Estado e a Igreja foi efetivada em Portugal a partir do decreto de 20 de abril de 1911 e no Brasil a partir do decreto 119A. Mas é importante a gente ter em mente que esses dois eventos, né, apesar de ocorrerem em momentos semelhantes, ocorrem de formas distintas. As aparições em Portugal é bem mais radicalizada do que daqui do Brasil, que foi de forma mais branda, né? E eu vou discutir um pouco mais sobre isso, sobre essa radicalização da separação entre o Estado e a Igreja em Portugal, um pouco mais na frente. E aí, devido a essa perda de religião oficial do país, a Igreja Católica ela estava se enfraquecendo bastante e ela busca mecanismos para se reestruturar na sociedade. E um desses mecanismos utilizados foram as aparições marianas, que foi uma útil aliada para a retomada desse catolicismo na sociedade. É importante a gente ter em mente que essas aparições elas possuem um diferencial de outras religiões, né? E foi muito utilizada por isso. Aqui em Pernambuco, ela foi utilizada também porque estava proliferando diversas outras religiões, sobretudo o protestantismo. E Maria, né, essa mulher, ela é diferente, né? Não tem esse tipo de manifestação, né, no protestantismo. Então, acaba que essas aparições marianas são um diferencial para essas outras religiões. E, a partir disso, os intelectuais e religiosos trabalharam para a expansão desses eventos, né, principalmente dos eventos de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, no qual chamamos de formação de uma cultura visionária. Carlos Moura ele classifica como cultura visionária o conjunto de ações, crenças, notícias e mensagens elaboradas por religiosos e fiéis com o objetivo de organizar uma devoção internacional. E a gente vê nessa organização de uma devoção internacional, principalmente a partir das possíveis aparições, né, de Nossa Senhora de Fátima, no qual essas outras aparições que vêm ocorrer na posterioridade
são bastante semelhantes, né, obviamente, resguardando as suas particularidades, mas segue esse modelo das aparições de Nossa Senhora de Fátima, principalmente porque Fátima ela assume uma posição de combate a essas doutrinas da esquerda, né? E ela se forma como principal símbolo de combate à esquerda. Sobre o contexto político, nessas possíveis aparições de Nossa Senhora de Fátima, ela surge entre 13 de maio a 13 de outubro de 1917 na Cova da Íria. Perdão, gente, é porque eu tô um pouco doente, aí eu posso provavelmente ficar um pouco tossindo, mas não levem isso em consideração. E essas aparições, elas ocorrem a 3 crianças. A Lúcia de Jesus, de 10 anos, Jacinto, de 7 anos, e Francisco Marto. Nesse período, como eu já falei, estava havendo um processo de separação entre o Estado e a Igreja, e além desse processo, né, dessas mudanças nas instituições, Portugal estava passando por uma grande crise econômica, né? Principalmente devido à Primeira Guerra Mundial, no qual os homens eles foram para as trincheiras, né, lutar, e muitos ficaram feridos e até morreram. E por ser uma localidade, né, a Cova da Íria, ser um local que depende muito do trabalho braçal, essa população ficou muito com vários problemas, principalmente na questão da agricultura, como também há inúmeras epidemias que estavam acontecendo nesse período, como é o caso da epidemia da tifo, da varíola e da pneumonia. Eric Hobsbawm ele fala que nesses momentos de crise, uma das principais coisas que ocorrem é a população recorrer a essas manifestações míticas, né, como uma solução para tudo que vem acontecendo, como uma forma de escape da realidade. E é o que acontece nessas aparições, né? A população ela se vê perdida e acaba vendo nessas aparições uma esperança, uma solução em meio a tudo que vem acontecendo. E acaba que a população necessitava de um revigoramento da fé e se apega a essas manifestações míticas com o objetivo de solucionar como um escape. E, de fato, um dos principais fatores que influenciam para essa população recorrer a essas aparições é porque as mensagens de Fátima estavam diretamente relacionadas ao contexto da época, com mensagens relacionadas à crise que vinha acontecendo, o fim da guerra só viria a acontecer com inúmeras rezas e penitências. Então, essas mensagens de Fátima elas estavam diretamente ligadas ao contexto da época. E, posteriormente, essas mensagens elas passam a ser direcionadas ao anticomunismo, que eu vou falar um pouco disso mais na frente. E aí, sobre essa questão da separação entre o Estado e a Igreja em Portugal, como eu já tinha falado, ocorre muita perseguição a membros religiosos, né? E acabam que eles vão ser exilados de Portugal e procuram refúgio em outros países. E um dos principais países que esses religiosos vieram foi para o Brasil, né? Vieram todos para o Brasil, principalmente em Pernambuco. E aí, a partir disso, né, ao se instalarem nessa cidade, nesse estado, né, principalmente no Recife, eles deram continuidade às atividades eclesiásticas que já vinham sendo desenvolvidas nas suas dioceses. E aí eu trago aqui um jornal, o Diário de Pernambuco, no qual ele fala os benefícios da expulsão desses jesuítas de Portugal para a construção do primeiro templo dedicado a Fátima fora de Portugal, que foi feito aqui no Recife. E aí, essa vinda desses religiosos influenciaram bastante a construção do culto mariano aqui no Brasil, influenciando também, né, devido a essas trocas culturais, as possíveis aparições de Nossa Senhora da Graça em 1936. Essas aparições marianas aqui no Brasil, durante o século XX, parte principalmente da chamada Fátima II, no qual tinham suas mensagens voltadas principalmente em combate ao comunismo, né? E aí, sobre essas aparições de Nossa Senhora da Graça, diferente das aparições de Fátima, que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial, aqui em Pernambuco, né, sobretudo na parte mais do sertão de Pernambuco, ocorre que vinha acontecendo inúmeros ataques de cangaceiros na localidade. E a gente pode encontrar esses inúmeros ataques em diversos relatos no jornal, seja no jornal pequeno, seja no Diário de Pernambuco, e isso causava muito medo na população. Como também seca, pela região ser realmente o sertão de Pernambuco, como também o medo do comunismo é algo muito presente nesse evento. Letícia Querete, ela fala que no momento que as meninas veem essa
suposta representação de Maria, elas estavam indo colher semente de mamona no sítio do seu pai, o sítio da guarda, e no momento que elas vão colher essas sementes, né, em um diálogo, Maria da Conceição, essas aparições, ela ocorre a Maria da Conceição e Maria da Luz. Maria da Conceição pergunta a Maria da Luz o que é que ela faria se aparecesse algum ataque de cangaceiro naquele momento. E ela fala que, assim como ocorreu em outros momentos, Nossa Senhora haveria de novamente protegê-la. E aí, nesse momento, elas olham para o alto da montanha e vem essa suposta representação de Maria com o menino Jesus, com uma criança que possivelmente seria o menino Jesus no braço, e acaba que essas aparições, né, esses eventos se espalham por toda a localidade, e aí várias pessoas vão ao local fazer romaria, enfim, e acaba que se torna um ponto de devoção mesmo. Sendo que isso não era interessante para a igreja, essa ida desses fiéis a essa localidade, por inúmeros motivos. Um, porque a igreja se colocava como a principal protetora do local. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Andressa, desculpe, é só para avisar que você tem mais 3 minutos para você caminhar, por favor, para a conclusão. Certo, estou finalizando. E aí, e também porque nesse momento estava tendo a construção de uma padroeira do Brasil, né? A Nossa Senhora da... Perdão, agora fugiu da mente. Mas você já conhece a padroeira do Brasil e acaba que outra aparição não se torna interessante para o momento e acaba que a igreja e a polícia tentam muito silenciar esse fenômeno, mas acaba que não acontece, né? Acaba tendo muita ida dos devotos pedindo cura, rezando e fazendo penitências, enfim. E ao longo dessas 40 aparições da Virgem, a santa sempre faz um alerta aos ataques que poderiam vir e aos tempos sombrios, principalmente em relação ao comunismo. E até em um diálogo com o padre Kerley, que foi intitulado como um membro da igreja para investigar essas aparições, ele pergunta para essas crianças, né, que estavam intermediando Nossa Senhora, se o comunismo viria para o Brasil, e ela afirma que só se o povo não rezasse e fizesse penitências. E aí, partindo para as considerações finais, a gente pode compreender algumas semelhanças, né, entre esses eventos, obviamente, resguardando essas particularidades de cada localidade, que sempre ocorre em locais inóspitos, né? Sempre é um contexto de crise, de fome, de peste, de ameaça, enfim. E Maria, ela surge como a principal intermediadora entre Deus e o povo. Os videntes são sempre de camadas vulneráveis da sociedade, né? São sempre de uma região agrária, camponesa, são crianças humildes, muitas vezes iletradas, e é válido a gente destacar que são geralmente crianças que veem essas supostas aparições. E também as mensagens, elas estavam sempre direcionadas ao contexto político da época, apontando, com mensagens escatológicas, apontando penitências e rezas para a solução dessas questões. E aqui está um pouco das minhas referências que eu utilizo no trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Andressa. Então, seguindo a ordem, vamos para o Jamarque Teixeira de Assis da Silva, Pensando o Banditismo e a Dominação Senhorial, Diálogo entre a Idade Média e a Contemporaneidade. Eu vou avisar quando... A gente devia ter combinado isso antes. Eu vou avisar quando faltarem 5 minutos, quando faltarem 3, e finalmente quando o tempo estiver esgotado, tá bom? Então vamos lá, Jamarque, com a palavra. Bom dia a todos. Eu me chamo Jamarque Teixeira, sou graduando de História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou monitor de História do Brasil República e participo do laboratório Programa de Teoria, Historiografia e História da Cultura, ProCult, no qual eu venho desenvolvendo estudos com ênfase na história intelectual, história e literatura e história cultural. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão responsável pela organização do evento. Essa é a minha primeira vez apresentando fora dos espaços acadêmicos da minha instituição, então eu certamente vou lembrar com carinho dessa ocasião. Essa pesquisa, cujo título é Nação e Cidadania, um exame das ideias de Lima Barreto, tem como propósito examinar um conjunto de crônicas e contos escritos pelo Lima Barreto, reunidos na antologia Sátiras e Outras Subversões de Textos Inéditos.
Esses documentos mantiveram-se desconhecidos ou dispersos até recentemente, não por descuido ou por desatenção dos pesquisadores, que tenham os escritos barretianos como objeto de análise, mas porque foram assinados sob pseudônimos do autor. Cabe realizar antes... Deixa eu passar aqui o slide, desculpa. Cabe realizar, antes de tudo, uma apresentação biográfica do escritor. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Lima Barreto, como ficou conhecido no meio literário, foi um funcionário público e escritor, e suas obras mais reconhecidas são Recordações do Escrivão Isaías Caminha, em 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1911, no formato de folhetim, e posteriormente, em 1915, como um romance, e Clara dos Anjos, que é uma obra póstuma do escritor. O literato ele morreu em 1º de novembro de 1922, em decorrência de um colapso cardíaco, sequela do consumo excessivo de álcool. Um pequeno parêntese, eu recomendo 2 biografias, caso alguém tenha um interesse pelo escritor ou que venha pesquisá-lo futuramente. A primeira, escrita por Francisco de Assis Barbosa, A Vida de Lima Barreto. Essa obra foi fundamental para recuperar o Lima do ostracismo, que ele se encontrava nos anos 50. E a segunda, escrita pela Lília Moura Schwartz, Lima Barreto, Triste Visionário, um trabalho minucioso, resultado de uma pesquisa de mais de uma década que ela realizou, que enfatiza a questão racial na obra e na vida do escritor. Eu acho que eu passei aqui a nota biográfica mais rápido, desculpa se alguém não conseguiu perceber, não conseguiu ler. Minha pesquisa tem como objetivo geral examinar nas crônicas e contos barretianos como múltiplas dimensões da crítica do letrado, a política, a social e a cultural, articulam-se não só a uma representação da nação, mas a um projeto específico de Brasil. O Lima Barreto teria defendido um projeto de nação igualitário e solidário a partir de uma crítica incisiva a certas condições e práticas sociais brasileiras durante a Primeira República. Essa é a minha hipótese central e que eu queria discutir hoje com vocês. O escritor, em suas crônicas, empenhava-se em denunciar e criticar elementos marcantes desse período: a corrupção, as relações políticas clientelistas, a desigualdade social, o racismo e o cosmopolitismo. Isso é perceptível em diferentes crônicas do escritor. De acordo com Silviano Santiago, os romances barretianos eles teriam uma estética popular, pois apresentam núcleos narrativos repetitivos. Por exemplo, em Policarpo Quaresma, você tem 3 atos, e esses 3 atos, o Policarpo ele vai se repetindo o processo dele de frustração com relação à República. Para Beatriz Rezende, uma outra pesquisadora, crítica literária, que estuda a obra do Lima Barreto, a reiteração temática das crônicas e contos barretianos expressa uma afeição popular do escritor, na medida em que recuperava as informações que poderiam ter passado despercebidas numa primeira leitura ou numa leitura mais desatenta das crônicas que ele havia escrito. O escritor, portanto, compreendeu e narrou um conjunto de práticas sociais que pediam o exercício da cidadania. A concepção barretiana acerca da cidadania fica evidente na crônica Um Alvitre, publicada em 1909 e 1916. Ela é uma crônica bem extensa, por isso que eu não trouxe para a gente poder dar uma olhada, assinada sob o pseudônimo de Jonathan. O interessante nesse texto é a defesa do escritor dos direitos constitucionais que sistematicamente eram desrespeitados nesse período. Então, por exemplo, nesse texto, ele começa fazendo uma colocação de que havia um debate político na época sobre a necessidade de reformar a Constituição. E aí ele vai falar, olha, não tem necessidade disso, porque ela já é reformada diariamente, a gente já não respeita essa Constituição. E aí ele vai fazer uma crítica bem incisiva à liberdade intelectual, na verdade, a falta de liberdade intelectual, a falta de igualdade política, até mesmo os princípios republicanos que eram proclamados por alguns, mas desrespeitados pela maioria. O escritor, essa tentativa de provocar os leitores a tomarem uma posição do Lima Barreto, ela é bem interessante, porque essa tentativa de provocar mesmo, de instigar os leitores a tomarem uma posição acerca da realidade social com a qual dialogava, estava diretamente associada a uma concepção específica de literatura do letrado. Lima Barreto afirmava que a literatura, na sua concepção, tinha que ser militante,
visando um objetivo certo e definido, e não uma literatura contemplativa, cheia de ênfase e arrebiques falsa e sem finalidade. Isso é bem interessante porque o Benedict Anderson define as nações como comunidades políticas imaginadas. Em outras palavras, embora desconheçam em sua maioria uns aos outros, os indivíduos que constituem as nações criam uma representação dessa comunhão. Desse modo, o resultado do exercício imaginativo, as comunidades imaginadas não admitem uma distinção entre falsidade e verdade. Elas se diferenciam pelo estilo em que são imaginadas e pelos elementos que as compõem. Desse modo, para conseguirmos examinar a comunidade imaginada pelo Lima Barreto, eu trouxe um pequeno trecho da crônica mais expressiva do escritor nesse conjunto que forma a obra Sátira e Outras Subversões. Eu abro aspas aqui para o Lima Barreto. A bem dizer, a carestia atual entre nós é fabricada por aquela gente que há muito tempo se pôs além e acima do ideal de pátria. É a gente da finança que vai até as funestas guerras para ganhar dinheiro. E todo o nosso nacionalismo contra ela é vão e ridículo. O nacionalismo pode ser literário e artístico, desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Pode ser literário e artístico, isto é, consistir na cultura da língua, das antiguidades, das tradições, das lendas, da história, do folclore, das manifestações intelectuais passadas, mas este que é obra dos estudiosos e artistas não pede clubes de piqueniques, trabalha em silêncio e apresenta a quem gostar de seus estudos as suas produções, pouco importando com quem é ou deixa de ser o presidente da República. O mal-estar da nossa vida não vem da massa geral de estrangeiros tão necessitada como a maioria dos nacionais, vem da injustiça das relações econômicas entre pobres e ricos. Esse trecho é bem interessante porque essa crônica ela vai ser escrita ali depois da Primeira Guerra Mundial, e o Lima Barreto faz uma crítica incisiva à participação do Brasil nesse momento, e também houve nesse período uma migração muito grande de europeus para o Brasil, e havia uma certa crítica, um certo sentimento um pouco xenofóbico com relação a esse conjunto de pessoas, e o Lima ele vai tratar que não é responsabilidade dessas pessoas a carestia que a gente passa, que na verdade elas também são tão pobres e tão necessitadas quanto a gente. E isso é muito interessante perceber como o Lima Barreto vai ter essa percepção sobre a nação. E ali tem um trechozinho no meio dessa passagem que ele fala sobre a necessidade de não precisar de clubes de piqueniques. Em outra crônica, ele vai fazer uma mesma crítica com relação a esses grupos, que é a chamada origem do nacionalismo, e nela ele vai começar a crônica falando ao historiador do futuro que venha procurar as origens do nosso nacionalismo, eu vou contar. E aí ele narra uma situação em que 3 indivíduos eles estão juntos num trem, num bonde da cidade, e nesse bonde eles começam a conversar sobre a situação deles. Um deles percebe uma moça passando na frente do bonde, e aí ele começa a falar, olha, como eu gostaria de conhecer a moça, como eu gostaria de ter um relacionamento com ela. Um outro rapaz fala que gostaria de conhecer o presidente. Então o terceiro tem a ideia de fundar um clube nacionalista para que um pudesse convidar os pais da moça a participar de toda a festividade, o segundo que ele pudesse convidar o presidente da República para poder participar e se aproximar da vida política, e o terceiro... 5 minutos. Tá ok. E o terceiro, que ele pudesse pagar as dívidas que ele tinha. Então, é uma percepção sobre a concepção de nação da época de outros intelectuais e de outras pessoas, muito crítica do escritor com relação ao individualismo ou pensar uma nação com princípios ou interesses pessoais. Por fim, cabe mencionar que a concepção de literatura barretiana implicava em uma comunicação mais clara, como mencionei anteriormente. Desse modo, essa forma de composição literária tinha como propósito alcançar o maior número possível de leitores. Essa quantidade de textos recentes do escritor reafirma tanto a necessidade econômica da atividade do Lima Barreto na imprensa, como o seu compromisso político e literário. Benedict Anderson, de novo, argumenta que a consciência nacional está relacionada com um fenômeno do capitalismo editorial.
Esse elemento cria, segundo Anderson, um consumo massificado das informações, embora a leitura de jornal consista em uma atividade individual. Sabemos que outras pessoas consomem as mesmas informações. Desse modo, podemos pensar em uma comunidade bem estruturada, na qual cada componente reconhece a existência e o papel social dos outros indivíduos. De maneira análoga, as revistas ilustradas, na qual Lima Barreto publicou a maioria dessas crônicas, a revista Fonfon, em 1907, a revista Careta, em 1915, e depois, entre 1919 até 1922, quando ele morre, elas, por alcançarem um público significativo, eu defendo que elas teriam favorecido a construção de uma consciência nacional nesse momento, o que coincide com os propósitos do escritor. Bem, essa aqui foi minha apresentação, eu deixo as principais referências bibliográficas que eu mobilizo nesse trabalho: o Benedict Anderson, o Francisco de Assis Barbosa, o Zé Murilo, a Beatriz Rezende, a Lília Moro Schwartz e o Nicolau Sevcenco. É isso, pessoal. Obrigado e, de novo, reitero e agradeço à comissão por organizar o evento. Obrigado, Jamarque. Desculpem, eu acho que na hora da apresentação eu troquei o título, mas aqui fica uma sugestão para os organizadores. O lógico é botar o nome da pessoa depois do título da apresentação, e não o oposto. E na hora de ler, eu acabei lendo o título da apresentação, o nome do Jamarque e o título da apresentação seguinte. Então, agora sim, Pensando o banditismo e a dominação senhorial, diálogos entre a Idade Média e a contemporaneidade, quem apresenta é Vitor Nunes da Silva. Certo, deixa eu só colocar aqui a tela. Vocês estão conseguindo observar aí? Tá, né? Sim, carregou. Pronto, perfeito. Vou começar. Então, bom dia a todos. Eu sou Vitor Nunes da Silva, sou graduando em História pela Universidade Federal de Sergipe, sou membro do grupo de pesquisa Domínio e Estudos sobre Sociedades Senhoriais, sou bolsista IC CNPq, e essa apresentação é o resultado do meu projeto de iniciação científica, intitulado Pensando o Banditismo e a Dominação Senhorial, Diálogos entre a Idade Média e a Contemporaneidade. Nela eu analisei o fenômeno banditismo a partir de um exercício comparativo entre Robin Hood e sua representação na Guest of Robin Hood, do século XIV, e os personagens Antônio Silvino e Lampião, a partir de cordéis do início do século XX. E nessa apresentação eu optei por um recorte temático dentro da minha pesquisa, focando nos embates discursivos acerca da noção de honra masculina dentro das sociedades camponesas, tá? Então, para começar, deixa eu passar aqui. É importante entender que o controle social estabelecido pelas sociedades aristocráticas foi legitimado pela brutalização dos indivíduos nela inseridos. Aqueles que regem a educação, a religião e a segurança mudaram os discursos e, dessa forma, mantiveram uma tradição do uso da força dentro dessas sociedades. Tanto no medievo quanto no Brasil contemporâneo, a violência e o terror formaram um sistema de símbolos e ações que afetaram o campo social em que os grupos bandidos operaram. Comportamentos, termos, tradições arraigaram-se nas sociedades camponesas a fim de atender às necessidades de uma população patriarcal e violenta, fundada a partir da disciplinarização e da brutalização dos envolvidos. Então, a construção desse campesinato masculinizado presente na contemporaneidade brasileira encontrou ecos em valores medievais europeus. E essa influência esteve repleta de nuances que na modernidade, que aqui pode ser entendida como a urbanização, a racionalização da economia, o pragmatismo econômico, a personalidade moderada e o culto à ciência, houve uma supressão das emoções e das tradições que eram tão importantes às sociedades rurais, né? Só que aí eu observo, né, dentro da literatura fantástica nordestina presente em cordéis, romances e canções populares, discursos contrários a essa modernização. Nesses textos, os valores de lealdade, bravura, virilidade, vingança formaram um novo tipo de homem, o cabra-macho, defensor da família patriarcal e do matrimônio. Pedro Paulo de Oliveira defende a existência de dois tipos masculinos que, mesmo antagônicos, vivem em harmonia no Estado moderno. O homem bruto, aventureiro, e o homem de bem, comedido e centrado. E aí, segundo Oliveira, a unificação desses tipos estranhos se deve, primeiro, à necessidade de unificar o país, e segundo, à necessidade de expansão e consolidação das fronteiras do Estado moderno. Então, para tal, a ciência e as religiões dogmatizaram uma nova sociedade, estabelecendo instituições que sustentaram a masculinidade e o ideal de família burguesa, como o casamento e a subjugação das mulheres. Dessa forma, a bravura e a agressividade foram atribuídas a heróis nacionais, existentes em um ambiente mítico que serviu à formação de uma mentalidade romântica e nacionalista. E nesse sentido, fenômenos como o banditismo e o messianismo também serviram à manutenção de ideais de masculinidade.
E aí, como dito por Oliveira, né, no período moderno, observou-se com frequência que durante momentos de crise social, instigadora de movimentos messiânicos de caráter político ou religioso, ocorre também um recrudescimento e renovada supervalorização de ideais constitutivos de uma masculinidade mítica. Normalmente, o messianismo costuma ser a reação a uma situação de mudanças rápidas, e afiança promessas como a volta ao solo natal, as fontes, as raízes, ao mito, aos mistérios, ao sagrado, ao segredo, e à sabedoria do simples. Então, logo, a força original que pertence àqueles que têm o gosto do perigo e prefere a morte à humilhação na serventia. Daí eu observo, né, no cordel A Vida de Antônio Silvino, de Francisco das Chagas Batista, que eu percebo uma influência dessa masculinidade ocidental no imaginário nordestino. E aí, nessa história, a gente observa o velho Silvino, que após um período de fugas é preso, e em seu lugar assume Antônio Silvino, um novo líder cangaceiro, né, que é perseguido por macacos da Paraíba e de Pernambuco, e que lamenta, durante a história, o ódio da população local sobre ele, que o vê como um ladrão e matador. Para ele, a vida bandida é fruto da falta de emprego no sertão, seja pelos poucos postos de trabalho ou pelo estigma que é atribuído aos ex-cangaceiros. E aí, no texto, a sua moral é ilibada, e seus homicídios são justificáveis, haja visto o estado de desordem presente nessa região. Daí eu coloco esse trecho, né, que ele fala: confesso que sou homicida, mas não sou desonrador. De mulher casada ou donzela nunca ofendi ao pudor. E até me glorio em ser da honra um defensor. Nos cordéis desse período, é comum observarmos no discurso cangaceiro a culpabilização de seus atos. Os personagens, eles têm noção de seu pecado e até se entendem como homens honrados, mas nunca como homens corretos ou santos. E aí, nesse sentido, Pernambucano de Mello observa que a vingança serviu à defesa de uma moral sertaneja que criou um escudo ético, um instrumento capaz de convencer tanto o cangaceiro como a sociedade da intrepidez dos bandidos. Mello observa uma transtipicidade da vida cangaceira, onde os indivíduos movimentam-se em dois campos morais. Primeiro, é um bandido profissionalizado que utiliza da vingança para construir um discurso que o torne aceito pela comunidade sertaneja, e onde o limite desse discurso pode se dar de forma abrupta, com a morte do desafeto que motivou a entrada do indivíduo no cangaço, ou de forma gradual, quando a vingança é esquecida e a vida aventureira se apresenta cada vez mais vantajosa. E é nesse segundo tipo que Silvino se insere, né? Seu escudo ético é criado para impedir o prejuízo de sua imagem e formar socialmente a imagem de um guerreiro vingador. E aí esse instrumento convence a sociedade e os cangaceiros da nobreza dos bandidos, mas que na prática é apenas uma fabulação, aceita como real em uma sociedade carente de símbolos heróicos. Daí o Pernambucano de Mello afirma, né? A necessidade de justificar-se aos próprios olhos e aos de terceiros levava o cangaceiro a assoalhar o seu desejo de vingança, a sua missão pretensamente ética, a verdadeira obrigação de fazer correr o sangue dos seus ofensores. O folclore heróico, em suas variadas formas de expressão, imortalizava-o, omitindo eventuais covardias ou perversidades e enaltecendo um ou outro gesto de bravura. Daí, nesse sentido, o bandido-herói, ele fortalece no sertão a ideia do homem individualista, autônomo, que não presta conta de seus atos, inspirando exemplos de bravura, assim como os cavaleiros medievais. E a partir disso, o banditismo é visto pela juventude sertaneja como uma ocupação aventureira, um meio de vida que valoriza a valentia e a coragem. Francisco das Chagas Batista, o autor do cordel, ele aproxima constantemente em seu trabalho os cangaceiros da literatura cavalheiresca medieval. Na sua obra, né, o arquétipo do homem aventureiro é utilizado para expor sua insatisfação com a realidade social do sertão nordestino, e a ideia de cortesia, que é tão comum aos cavaleiros europeus, é reinterpretada, de modo a justificar e celebrar as desventuras. Né? E aí tem esse trecho: se eu fosse, como dizem, desonrador e ladrão, se ofendesse a todo mundo, não teria proteção, e talvez estivesse morto ou condenado à prisão. Né? E aí é que a gente precisa falar sobre a honra e a lealdade, que são elementos essenciais na narrativa cavaleiresca. Essas obrigações se fortaleceram a partir do século XIII, com a constante ligação entre a igreja e as ordens de cavalaria. No entardecer do medievo, a igreja se interessou pela força militar, pois, como aborda Fleury, de um lado a igreja observa com um certo atraso a existência de forças armadas que escapam, em grande medida, à autoridade dos príncipes. Mas, por outro lado, ao dirigir-se a cada cavaleiro, a igreja constata o surgimento de uma consciência individual, que ainda é fortemente engajada nas estruturas de vassalagem e liagem, que começa, todavia, a se mostrar. Então, o apelo de Urbano II, a Primeira Cruzada, dirigido diretamente aos cavaleiros, sem passar pelo intermédio dos reis ou dos príncipes, participa da mesma... participa da mesma nova mentalidade.
Enfim, com apelo à cruzada, essa elaboração litúrgica apresenta a tentativa da Igreja de assumir o destino da sociedade ocidental, e principalmente de controlar e dirigir as forças vivas dessa sociedade, né, a cavalaria. Então, assim como na história de Silvino, em The Guest of Robin Hood, é a fé cristã que une os guerreiros em defesa das tradições. Porém, enquanto os cangaceiros constroem sua narrativa um escudo ético que justifique suas agressões, Robin Hood e seu bando satirizam as relações entre a aristocracia cristã e comunidades camponesas. Na terceira parte da gesta, por exemplo, Little John, ao ser capturado pelo xerife de Nottingham, é forçado a jurar lealdade a essa aristocracia. No entanto, quando ele se insere no campo inimigo, ele utiliza de seu algoz, segue suas ordens e, no fim, desmoralizam para ajudar o seu bando. E aí, como apontado por Flory novamente, os objetivos da lealdade eclesiástica não foram plenamente alcançados. Isso se deu porque os rituais de investidura não puderam afastar os cavaleiros medievais dos valores pagãos e tradicionais que eles estavam arraigados, né? Isso nos ajuda a entender melhor os atos do bando de Robin Hood na gesta, que mesmo defendendo os valores tradicionais de honestidade e devoção, constantemente roubam, traem, atacam e ameaçam diferentes grupos sociais. Os trovadores satirizam os dogmas cristãos e gostam e partem para demonstrar como eles serviram apenas para estimular uma vida cavaleira que estava ligada a interesses seculares e estava arraigada em costumes pagãos. No romance Lancelot do Lago, por exemplo, de 1230, Flory aponta como o protagonista utiliza dos rituais de investidura para mostrar que o cavaleiro deve ser ao mesmo tempo o senhor do povo e o servidor de Deus e da igreja. No entanto, esse é um episódio bem isolado nesse romance, em que Lancelot, o melhor cavaleiro do mundo e amante da rainha Guinevere, preocupa-se muito pouco em servir a igreja. Ele busca, antes de tudo, a glória e sua única motivação é o amor adúltero que une a esposa de seu rei. Então, os mitos criados sobre esses heróis bandidos inspiraram atos de bravura em sociedades cristãs e masculinizadas, que se opuseram à corrupção do mundo moderno. No entanto, ao comparar os cordéis a Goethe, notamos que para os cangaceiros esse escudo ético serviu à manutenção da vida bandida, seja como vingança pessoal ou como forma de ascensão social. Vitor, 5 minutos. Certo. Já para os trovadores medievais, os bandidos serviram para satirizar os costumes aristocráticos, as suas contradições e, acima de tudo, valorizar a humildade e um cristianismo rústico, em oposição à aristocracia cristã. E aqui eu tenho esse trecho, né? Eu vou citar ele um pouco mais para frente. Então, as histórias desses heróis bandidos representam um combate entre homens honrados, leais às tradições, e o Estado covarde, opressor e corrupto. Esses guerreiros não temem nem aos demônios, nem aos homens. Não temem nem a morte, já que desejam morrer, como dito por Bernardo de Claraval. Little John, diante do martírio de sua ferida e do perigo de ser capturado, pede a seu amigo que o mate, como vocês podem ver no lado esquerdo. Um suicídio heróico, que evitaria sua captura e a entrega de informações aos seus inimigos. No entanto, Robin se recusa a matá-lo e mais à frente diz: Deus proíbe, diz Little Much, aquele que morreu em uma árvore proíbe você, Little John. Proíbe que você parta de nossa companhia. Então, por sua vez, Silvino, a narrar o seu ódio pela Volante, que matou a sua família, ele assume. Então, se eu cair ferido, antes de alguém me prender, eu me suicidarei. Pois antes eu quero morrer do que nas mãos da polícia. E aí eu coloquei as reticências, porque você pode ver a fonte estava vocês podem ver a fonte estava deteriorada. E aí essa parte eu não tive acesso. Mas na estrofe seguinte ele continua. Eu quero que o mundo diga que eu me suicidei, porque hão de dizer também que como herói eu lutei. E que aos meus inimigos morri, mas não me entreguei. Que saiba o mundo inteiro que é este o meu destino. Morrerei espedaçado. Sou de mim próprio assassino. Mas nenhum homem dirá, prendi Antônio Silvino. E aí, brevemente aqui falar sobre a ideia de suicídio, né? Ela se inicia como um ato punitivo, né? A igreja pune o suicídio na Idade Média e demoniza a prática. E aí, posteriormente, a partir do século XI, há uma gradativa sistematização das condenações que, dentro desse processo, surgem novas tipologias dos atos suicidas, né? Pedro Abelardo, Duns Scott, Alexandre de Hales e São Tomás de Aquino são todos irredutíveis quanto às condenações aos suicídios, tratando como consequência da insanidade e da maldade que toma conta dos corpos humanos. Pois para esses homens medievais é impossível questionar a bondade da própria existência. No entanto, no século XII, Bernardo de Claraval, ao discursar um novo tipo de cavaleiro que se expande pelo ocidente medieval, descreve a morte gloriosa, em que o guerreiro combate com confiança e ardor por Jesus Cristo, mas deseja, acima de tudo, morrer e estar com Jesus Cristo. Então, esse guerreiro cristão não peca porque mata o nome de Cristo e não morre senão como um desejo de estar ao lado de Deus. Tanto em Guest of Robin Hood, como nos cordéis de Francisco das Chagas Batista, o suicídio é utilizado para mitificar a morte guerreira. Para esses cavaleiros míticos, não há suicídios, mas sim o que Minoá define como morte voluntária.
onde os guerreiros se entretêm em batalhas e utilizam desses combates para exaltar as suas glórias. Dessa forma, o suicídio na Idade Média apresenta diferenças entre as classes. Enquanto o camponês mata-se para livrar da miséria, o cavaleiro morre para impedir a humilhação ou a vitória de seu inimigo. Então, os heróis, como diz Minoá, né, fazem um sacrifício supremo. É o único meio de redimir uma culpa vergonhosa ou de superar um obstáculo humanamente insuperável. Através do suicídio, eles superam sua condição mortal e se elevam acima do comum dos mortais. Existe um acordo absoluto entre o comportamento real e a literatura, que diferencia um suicídio nobre do suicídio desprezível. Mais do que o gesto, é a personalidade e a motivação do suicida que importa. Então, para finalizar, eu defendo que o homem camponês brasileiro ele foi construído a partir da manutenção de valores europeus. E é o discurso da propriedade, entre eles o discurso da propriedade, da honra e da virilidade que desenvolveram os homens que simbolizam dois tipos ideais, o soldado e o trabalhador. Então, esse novo homem, ele é viril e corajoso e está disposto a se sacrificar pela comunidade e por sua família. E aí, nesse sentido, a morte honrada, ela serve à manutenção dos ideais societários que legitimam a nação masculinizada, fortalecida nos ombros desses homens nacionais. No Nordeste, segundo Luiz Edgar de Barros, os escritos de cordéis serviram para estimular um tom épico às histórias dos cangaceiros e exaltar, como diz ela, valores culturais centenariamente articulados nos chamados Códigos da Honra Sertaneja, do apego à terra de seus ancestrais, do conhecimento do mundo a que pertence. Então, a honra ela serviu como uma forma de segmentar a sociedade, dividido entre homens de bem e bandidos. E aí, em momentos de tessitura social, em que os sentimentos violentos latentes em períodos de paz são incendiados por narrativas românticas que se expandem, transmutam-se em conflitos étnicos e nacionais. E eu termino minha apresentação, aí tem algumas referências. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Vitor. Deixa eu fechar aqui. Vamos ao próximo na nova programação. Ficam a Flávia Fidelis e a Carla Nunes, os elementos de modernização e urbanização da cidade de Mariana na Primeira República, 1879-1930, uma análise por meio das atas da Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais. Com a palavra, não sei qual das duas vai falar. Sou eu, mas a Carla vai apresentar o slide. Se não apresentar, a gente começa. Ok. Tá, carregou. Lá vai. Ela vai ficar me ajudando, indicando o tempo para mim no chat. Bom dia a todos. Eu estou acompanhada da Carla, minha companheira de pesquisa. Nós duas somos graduandas do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto e essa é uma pesquisa em andamento, fruto de uma iniciação científica. Nós fazemos parte do grupo de estudo Núcleo Impérios e Lugares do Brasil, aqui no FOP, e nessa pesquisa nós vamos trazer uma visão singular da cidade no Brasil do século XIX ao XX. Vamos abordar a modernização e urbanização da cidade de Mariana na Primeira República através de uma análise das atas das reuniões camarárias. Essa pesquisa é desdobramento de uma iniciação científica dos anos anteriores, de 2019 e 2020. No qual, nesse momento presencial, pôde-se fazer um trabalho de arrolamento dessas fontes documentais junto com a transcrição delas. Nesse movimento, a gente faz agora uma realização analítica de todas essas fontes que foram arroladas pela pesquisa anterior. Bem, a imagem que vocês estão vendo aí correspondem à casa de Câmara e Cadeia, que foi edificada na segunda metade do século XVIII, no período em que a Vila de Nossa Senhora do Carmo foi elevada como cidade de Mariana. Esse movimento é derivado de um programa metropolitano da imposição da metrópole na colônia, seguido de um projeto urbanístico da metrópole para com a cidade de Mariana, que resguarda uma singularidade nessa cidade mineradora, que foi uma das poucas a receber esse projeto urbanístico. Nesse ponto, Mariana se tornou a capital episcopal da província e, portanto, sede do poder clerical, que mais tarde, no momento republicano, ela passa a ter um desprestígio justamente porque as elites republicanas não consideram esse poder religioso como ponto nevrálgico do poder do Estado. Esse edifício público é símbolo do poder colonial e no momento em que há a transição do poder para a república, esses novos interesses e conflitos políticos passam a se chocar dentro desse espaço que guarda o símbolo conservador do poder e também que relaciona tanto elites políticas
monárquicas reacionárias quanto às novas elites republicanas. Bem, o tema da nossa pesquisa, ele é transdisciplinar e ele tem como objetivo observar a infraestrutura pública da cidade, considerando o contexto de mudança do regime jurídico-político, num contexto maior. Com isso, a cidade entra num processo de decadência, uma vez que há uma transferência da capital de Ouro Preto para a cidade de Minas, que posteriormente ganha o nome de Belo Horizonte. Dessa forma, alguns sujeitos das alas republicanas, mais progressistas, começam a desenvolver um programa que busca atualizar Mariana nesse novo tempo. Mas é importante salientar que não houve em Mariana um processo de reforma, tal como na capital do Rio de Janeiro, mas sim um processo de readequação de alguns espaços, se tratando de uma cidade com um locus colonial. Bem, a área de concentração da nossa pesquisa é a história econômica, e a partir desse domínio é possível verificar as conjunturas que permitiram ou não o desenvolvimento de determinadas infraestruturas urbanas, além de observar as implicações de alguns sujeitos dentro do espaço urbano. De todo caso, nós partimos de um suporte teórico múltiplo, para se tratar de um tema vertical e também transdisciplinar, que corresponde a outros domínios, para que a gente possa compreender um extrato global desse fenômeno investigado, uma vez que é possível verificar o desenvolvimento da estrutura material da cidade através da história da arquitetura no Brasil republicano, observando quais eram os pensamentos, os valores e as teorias que rondavam as mentalidades daqueles sujeitos responsáveis por construir esse novo símbolo de um poder republicano nesse espaço urbano. A geografia urbana, aliada com a história social, contribui para explicações da compreensão da gente e da transformação da paisagem cultural a partir de uma perspectiva humanizada, ou seja, ela considera a atuação do humano dentro dos conflitos em torno das territorialidades nesse novo espaço republicano ocupado na cidade. Há uma lacuna na nossa pesquisa, porque há uma série de estudos que têm tais abordagens, que tratam da relação espacial, mas que privilegiam o século XVIII e o início do século XIX, o que permite a gente indagar se apenas esses dois séculos seriam de interesse dos historiadores e quais seriam essas motivações. Bem, por ter uma abordagem que privilegia a experiência republicana nessa pesquisa, que funciona essa cidade com óculos colonial, a nossa iniciação ela teria uma abordagem inovadora. Bem, então é importante analisar as múltiplas faces da cidade a partir dessas entrelinhas dessas fontes documentais. Bem, as nossas fontes documentais são as atas da reunião camarária, que condicionam essas 4 décadas, que se encontram conservadas no arquivo histórico da Câmara Municipal, que estão sob o cuidado da Universidade Federal de Ouro Preto desde 1994. E elas fazem parte de um símbolo chamado agente executivo. Essa nomenclatura permite compreender a organização camarária do período, apontando para a singularidade da Câmara no período republicano. O agente executivo é uma figura muito parecida com o que compreendemos hoje como a figura do prefeito. Mas como não havia essa figura contemporânea, se escolhia ele como o presidente da Câmara para tomar as decisões políticas, econômicas e sociais da cidade. Essa escolha estava pelas vias republicanas, que se respaldavam, obviamente, nos vínculos interpessoais de escolha entre os colegas camarários, ou seja, entre os vereadores. A população se mantinha distante da eleição do agente executivo. Bem, junto com as atas, há 2 documentos muito singulares que acompanham, sendo o primeiro, o relatório de fim de mandato, que foi produzido pelos agentes executivos, que permitem observar como foi o seu mandato e qual a condição com que ele entrega à cidade, qual a sua perspectiva diante dela. Há um outro documento, que são as atas eleitorais, em que é possível ver todas as pessoas que participavam desse pleito, como elas se articulavam, o número de votos e como a eleição se deu nos distritos. É importante salientar que Mariana é uma cidade carregada de distritos, possui basicamente uma dúzia deles. Enfim, as atas eleitorais proporcionam uma visão geral de como a eleição se deu, e esse segundo documento é importante porque permite evidenciar a barganha de votos, que é muito recorrente nesse período republicano, e quais são os personagens envolvidos dentro desse processo eleitoral. Bem, diante disso, das atas, é permitido nós entrarmos na configuração do cotidiano político da cidade de Mariana e na configuração do legislativo.
Bem, nós usamos um levantamento que consta 714 documentos feitos por 311 pedidos e 306 pessoas, sendo 9 instituições que congregam um montante de 180 concessões com alguma referência. É muito simbólico as referências, justamente porque os estudos que a gente tem até agora tratam basicamente, sobretudo, dos espaços públicos de Mariana. E essa pesquisa, ela se preocupa em investigar qual era a função residencial da cidade de novas áreas que ainda não constam em algumas pesquisas. Bem, de todo caso, com a transição da capital de Ouro Preto para a cidade de Minas, houve uma transferência da máquina burocrática junto com os funcionários públicos. Sim, junto com os funcionários públicos. O que implica no esvaziamento desses funcionários de algumas condições que permitem a constituição de algumas comissões que tratam de assuntos relativos à infraestrutura pública da cidade. Por exemplo, higiene, policiamento, iluminação, obras públicas. Enfim, essas comissões são muito importantes para tomar em frente de tais assuntos. Em alguns momentos, elas passam não existir. Bem, diante dessa configuração que trata de áreas residenciais da cidade, é muito importante porque há um reconhecimento nas atas dessas novas áreas. Por exemplo, o bairro São Gonçalo, ele é um bairro secular na cidade de Mariana, e ao longo do século XVIII, ele era caracterizado pelas autoridades locais como extremamente perigoso e ficava sob alarde tanto da Câmara Municipal quanto da polícia. Mas no período republicano, é importante considerar que acompanha um período abolicionista, então há um elevado número de trabalhadores livres, e esse bairro começa a ter um caráter comercial, e essa mudança de tratamento que acompanha a mudança em termos de uma configuração econômica e social da cidade, é possível ser vista e acompanhada nas atas e os esforços da Câmara Municipal diante de uma nova atenção nessa mesma região antes criminalizada. Então, é possível compreender como o tecido social se comportava nesse momento através dos pedidos das atas, que são de pessoas civis, políticas e de companhias privadas, justamente porque há interesses mútuos e conflitantes nessas áreas. Então, há um conflito de territorialidade. Nós separamos por 4 eixos a nossa pesquisa, sendo terras, iluminação, águas públicas e desenvolvimento, que revelam o desenvolvimento dessa modernização tratada por agentes públicos e privados dentro do espaço. Mas também é importante compreender a morfologia da cidade e a singularidade da cidade de Mariana, que tem um locus colonial, apesar de possuir áreas que não são consideradas patrimônio histórico, o que é bastante considerável. Bem, como pode ver aí na imagem, essa imagem central corresponde à parte ortogonal da cidade, que obedece a um desenho que vem da metrópole. Entretanto, nossa pesquisa vai observar como esse mesmo arranjo se deu nesse bloco colonial e também como ele se arranja dentro desse movimento republicano. Há uma 5 minutos, Flávia. Com o embelezamento da cidade desde o período colonial, que é transferido para o período republicano, como a gente pode ver na ata que vem a seguir, onde está escrito que construções do tipo moderno, de particulares, sendo feitas por pessoas que não dispõem de recursos, não poderão acompanhar o plano da empresa. Dessa maneira, não haverá uniformidade do embelezamento. O que se verifica é que a cidade, no período republicano, tenta se sintonizar à nova estilística da linguagem arquitetônica, tanto dentro de uma linguagem legislativa, quanto na prática, mas também afunilando o foco da desigualdade perante aqueles que não tinham condição de partir dessas novas práticas construtivas. É importante salientar que a autoconstrução fazia parte da população geral, partindo de elementos tradicionais, como a taipa, por exemplo. A outra ata, ela traz um recorte muito interessante, que indica a proposta do senador Ptolomeu Benedicti, indústrias estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro, com caso de máquinas e aparelhos para gado futilento, propondo fornecer iluminação pública dessa cidade pelo mesmo sistema, cuja proposta é muito onerosa e não chega para tanto as rendas da Câmara. Revela uma intenção, sim, de modernizar a cidade. Entretanto, no sentido nacional e no sentido local,
a República se via muito fragmentada diante de uma crise financeira, o que condicionava a cidade, apesar de ter a aspiração, fazer com que a cidade se tornasse um álbum de projeções, que de fato aquilo não se efetivasse na cidade. Enfim, indo para os finais, é possível verificar que há uma intenção dos agentes em atualizar a infraestrutura pública da cidade. As visões dessas cidades modernas, elas eram respaldadas numa atualidade trazida pela capital, mas que era sintetizada à sua maneira. Embora os vínculos interpessoais fossem privilegiados nesse sistema republicano e oligárquico, muitas vezes essas condições elas eram abertas, tendo em consideração as pautas populares, como é possível ver nas atas. Bem, muitas questões ficam em aberto, essas são as nossas referências usadas na pesquisa, e eu e Carla vamos ficar disponíveis para responder quaisquer dúvidas de vocês. É isso, bom dia. Obrigado, Flávia e Carla. Então, seguindo a ordem, deixa eu me achar aqui, só um minuto que tu me trocou aqui. Bom, agora eu acho que só falta o Isaías e o Alisson, né? Nós tínhamos feito a alteração da ordem. Então, Isaías Gabriel Franco e Alisson Brenner Nogueira Pereira, da Pedra Branca a Pedra Grande, Coronelismo em Pauta. Com a palavra. O Alisson, você poderia colocar o slide, por favor? Bem, enquanto ele vai colocando, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e ser aceito na mesa. Cumprimento todos os presentes, né, e agradeço novamente a oportunidade de podermos aqui falar sobre este diálogo que eu e Alisson estamos desenvolvendo. Pois bem, eu sou Isaías Gabriel Franco, sou licenciado em História e pós-graduado do curso de especialização de Música e Interdisciplinaridade da Universidade Federal de Ouro Preto, e atualmente eu curso Filosofia e mestrado acadêmico pela mesma instituição. O Alisson Brenner Nogueira Pereira, ele é graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas, e este trabalho, da Pedra Branca à Pedra Grande, Coronelismos em Pauta, é uma discussão que nós estamos desenvolvendo paralelamente, né, às nossas atividades costumeiras. Atualmente, limítrofes em sua constituição, Campestre e Caldas são dois municípios da região sul do estado de Minas Gerais. No entanto, até 1911, ambas as localidades estavam muito interligadas em sua organização política e administrativa, uma vez que até então, ou seja, 1911, Campestre constituía-se um distrito do município de Caldas. Contudo, as fontes de memória e os relatos que nós tivemos acesso sugerem que a emancipação política e administrativa campestrense não desligaria completamente os laços e relações constituídas pelo quadro anteriormente vivenciado. Ou seja, a gente teria uma emancipação política, mas as relações no âmbito intersubjetivo, social, político, econômico, continuariam existindo, apesar desta independência, né, dessa emancipação política. Relações de cunho intersubjetivo, de compadrio político familiar, continuariam, marcavam antes, né, e continuariam a marcar entre os sujeitos que transitavam entre esses dois municípios, exercendo lá e cá o seu poder, não só financeiro, mas político e social também. Uma dessas relações que nós notamos, por exemplo, foi mantida por duas figuras de destaque e centrais no poder latifundiário local, nesse início do século XX. José Antônio Franco, vulgo Zeca Zico, para o município de Caldas, e o José Dias de Araújo,
o Zeca da Pedra para o município de Campestre. Preservados na memória local, e a gente vê isso pelo nome de ruas, escolas e outras instituições, o Zeca Zico, um dos coronéis, era dono da fazenda do Engenho, município de Caldas, Planalto da Pedra Branca. E o Zeca da Pedra, o José Dias de Araújo, era proprietário da fazenda da Pedra, município de Campestre. Segundo as fontes, ambos mantinham relações de amizade. Mas essa relação de amizade, o que ela sugere para a gente? É isso aí que nós nos propomos a começar a pensar. Pois bem, o coronelismo é um conceito plural e pode ser definido de diferentes perspectivas, a depender do conceito e das circunstâncias. No entanto, como não é nosso objetivo aqui dissecar a multiplicidade desse conceito, eu acho que é válido dizer para vocês quais foram as fontes principais que nós usamos, né? Uma delas foi o José Murilo de Carvalho, que é um historiador sociólogo mineiro, no livro Pontos e Bordados, Escritos da História e Política, de 1998. Neste livro, ele reúne diversos ensaios e crônicas, onde ele trata dessa temática que é cara para o nosso trabalho. Um dos textos que está nessa coletânea é o Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo e Discussão Conceitual. Pois bem, para o José Murilo de Carvalho, o coronelismo seria um sistema político datado de 1889 até 1930, com 1930 de forma simbólica com a prisão de coronéis baianos. Mas, entendendo o coronelismo em dinâmica de longa duração, e a gente recorre a Brodel, nós vamos perceber matizes deste sistema político além dessa data, ou seja, além de 1930, que é o nosso caso. Esse sistema se caracterizaria pelas barganhas políticas, pelo clientelismo e principalmente por relações políticas que seriam marcadas pelo favoritismo, pela troca de favores entre um e outro. Pois bem, o coronel, nessa figura, ele seria aquele que recebe, muitas vezes, o título, esse nome da Guarda Nacional, é investido deste posto, e ao lado deste coronel oficial, digamos assim, investido pelo poder da Guarda Nacional, nós temos o coronel tradicional, que não necessariamente detém o título, mas por ter grandes latifúndios, poder econômico, social e político, embora não tenha o título, também recebem popularmente o título de coronel. Pois bem, donos de duas das fazendas mais importantes da região para o início do século XX, é válido ressaltar aqui que o Zeca da Pedra, no caso de José Dias de Araújo, ele esteve à frente daquele processo emancipatório que eu me referi no início, do município de Campestre, em 1911. Além de fazer frente às eleições para o presidente no Estado, que ocorreram em 1922. Então, aí a gente vê o tamanho da amplitude, né, desse poderio desses coronéis, tanto que fizeram frente às eleições do presidente do Estado, que equivaleria hoje ao cargo de governador, mas me perdi aqui no texto, vocês me desculpem. Sim, achei. E além de fazer frente a essas eleições, eles definiam a política local, em grande medida. Pois bem, o Zeca da Pedra, o José Dias de Araújo, ele era, segundo relatos e fontes de memória que nós temos acesso, eles eram amigos. E essas fontes sugerem uma amizade, uma relação muito
interessante, porque, por exemplo, em uma das entrevistas que nós fizemos, e aí eu vou abrir aspas para dizer o que o entrevistado trouxe, aqui tinha o seu Zé Antônio Franco, conhecido como Zeca Zico, que tinha uma amizade com o fazendeiro do município de Campestre, Zeca da Pedra. Até no tempo de colheita de laranjas, coisas que aqui não tinha, ele mandava tropeiros dele irem lá na Fazenda da Pedra, buscarem laranjas. Um ia na casa do outro. Agora, isso é interessante, porque ambos mantendo essa amizade, que por fora, vista de fora, parece algo apenas do plano do familiar, do intersubjetivo, de uma amizade sem interesses, analisando outras fontes, além desses relatos e memórias, nós vimos que essas relações não eram bem assim, não eram totalmente desinteressadas. Eu acho que eu caí, eu voltei? Alguém pode me dizer, por favor? Não, você está no ar. Estão me ouvindo? Então, tudo bem. Pois bem, analisando outras fontes, além dos relatos e das memórias preservadas pelos moradores, nós vemos que essa amizade ia muito além da simples troca de laranja e da troca de visitas. Elas tinham um outro cunho, um outro tipo de relação por detrás dessas trocas aparentemente desinteressadas, e é isso que nos chamou a atenção para pesquisarmos... 5 minutos, Isaías. Perfeito. Para pesquisarmos outras fontes. Então, quando a gente olhou no jornal A Voz de Campestre, de 1940, onde há uma homenagem de um jornal campestrense para um coronel caldense, ao lermos esse jornal da década de 40, de dezembro de 40, nós vimos que, em um determinado trecho do jornal, havia o agradecimento do jornal ao coronel caldense por influir na eleição do José Dias de Araújo, ou seja, do coronel campestrense, na ocupação de presidente da Câmara de Caldas. Isso antes de 1911, ou seja, antes da emancipação de Campestre. Então, quando esse coronel caldense falece, em 1940, ou seja, já após um período dessa emancipação, nós temos neste jornal um agradecimento ao coronel José Antônio Franco de Caldas por, através de sua influência política, fazer com que o José Dias de Araújo, ou seja, o Zeca da Pedra, fosse o presidente da Câmara de Caldas. E o que isso nos sugere? Ora, o José Dias de Araújo, Zeca da Pedra, foi o coronel que esteve à frente do processo emancipatório em 1911, para o município de Campestre. Como ele estava à frente desse processo emancipatório, vejam bem, e havia sido o presidente da Câmara de Caldas, nós vemos que a amizade de ambos era uma amizade clientelista, típica do regime, do sistema político do coronelismo, porque eles apenas, não era uma amizade desinteressada, onde simplesmente ambos se visitavam e trocavam presentes, como no caso da memória das laranjas. Mas, por detrás disso, tinha uma troca, uma barganha política, clientelista, e a gente sugere também que isso está dentro da lógica que o Marcel Mauss postulou, colocou como do dom e contradom, que, embora muitas coisas pareçam desinteressadas, por detrás daquilo tem um sistema de trocas que é mais complexo do que a gente pode imaginar. Pois bem, isso é um diálogo que eu e Alisson estamos iniciando. Essas foram as referências bibliográficas que nós usamos, e eu espero que vocês possam ter tido uma noção do que ambos
estamos começando a pensar. Depois, na hora da roda de perguntas, estamos abertos para as dúvidas de vocês. Novamente, muito obrigado aos colegas por me ouvirem, ao professor Cláudio e ao CEPEG por ter aceito, né, a nossa comunicação. Muito obrigado. Bom, aparentemente... Bom, agora é a hora das perguntas. Eu, pelo menos pelo chat, eu ainda não encontrei nenhuma aqui. Eu posso fazer, enquanto o pessoal se organiza, uma primeira rodada de perguntas para as 5 apresentações, né? E aí esperamos, aí fazemos depois rodadas subsequentes com as perguntas que chegarem, né? Com relação ao trabalho da Andressa, minha dúvida é sobretudo a seguinte, e eu queria que você talvez situasse isso um pouco. E, aparentemente, a Igreja a Igreja Católica, em fins do século XIX e início do século XX, busca diferentes formas de enfrentar um mundo que está mudando e mudando rapidamente, e que, de certa forma, ela vê como ameaçador, né? Em que sentido? Por que eu digo diferentes formas? Porque você falou de uma delas, que são as aparições marianas, que é uma forma de reforço da religiosidade, de transmissão de uma mensagem, e como uma outra forma, um outro caminho que a Igreja também esboça em algum momento, é de tentar construir sua própria versão de uma política social, de uma religiosidade social que passa, por exemplo, pela Rerum Novarum, né? pela encíclica papal do Leão XIII, de 1891. Então, o que eu queria saber de você é se esses dois, na sua opinião, esses dois caminhos continuam ainda até os anos 30, ou e por que esses caminhos que aparentemente não são registros da mesma natureza são constituídos pela Igreja? Antes de você responder, eu vou fazer a rodada toda de perguntas e depois eu abro para vocês responderem. Com relação ao texto, à apresentação do Jamarque sobre o Lima Barreto, Jamarque, minha impressão é que frequentemente se usa o Lima Barreto de forma extremamente literal, né? E eu queria saber sua opinião sobre isso. Em que sentido? Por exemplo, pegar o trecho fim do Policarpo Quaresma e ver nisso um exato retrato do que foi o governo Floriano, né? Ou, com relação a Isaías Caminha, de ver no dono do Correio, de ver um retrato acabado do Correio da Manhã. Enfim, até que ponto na sua opinião, há uma dimensão... É claro, a leitura do escritor, mas são obras, de certa forma, que ainda que tenham elementos de realidade, que tem elementos ficcionais evidentes. Então, até que ponto o que você acha desse uso, muitas vezes, extremamente literal dessas obras, como se fossem fontes? Vitor, minha dúvida central é que você tem uma espécie de subtexto que você não trabalha na sua apresentação. Quando você faz aquelas
alusões ao Lux Brasil, aquele pseudo-cavaleiro medieval com a bandeira do Brasil, que tem umas duas, tem primeiro um vídeo, depois tem uma ilustração. Quer dizer, isso você, na verdade, você não trata diretamente na sua comunicação. Então, exatamente como você articula essas duas coisas, porque não é propriamente uma ilustração daquilo que você está apresentando, né? Então, há uma espécie de subtexto na sua apresentação. Com relação da apresentação da Flávia e da Carla, eu acho que vocês têm um desafio muito grande, que vocês reconhecem, que é o fato de vocês estarem trabalhando numa intersecção de sub-áreas, de campos de estudo diversos, que comporta a história urbana, a história social, a geografia, mas eu queria entender melhor por que, se é uma questão de ordem, enfim, de funcionamento interno do departamento que vocês em que vocês estão trabalhando, que vocês estudam, na instituição que vocês estudam, mas por que história econômica e não, por exemplo, história política, né? Que boa parte da discussão, inclusive da questão das atas, passa por uma discussão de história política, do tipo de relações que se estabelecem, etc. E aí, por fim, espero não ter pulado ninguém, no caso do Isaías e do Alisson, é muito mais uma dúvida com relação à escolha do título. O título é um título, no meu entender, a gente começa a entender ao longo da apresentação o porquê do título, mas é um título, à primeira vista, enigmático. Quer dizer, que faz uma referência ao coronelismo, etc. Mas por que não buscar algo que... Porque é importante, me parece, inclusive para vocês, para as pessoas, por meio de mecanismos de buscas, chegarem aos trabalhos de vocês, que os títulos sejam o mais claros, pelo menos em algum momento, indicar do que estão tratando. Então, por que não se referir especificamente a essa relação entre dois coronéis no título, ou entre uma dimensão que envolve esses dois municípios, enfim, isso de forma um pouco mais clara. Por que não inserir isso de forma mais clara no título? Então, como bloco inicial de perguntas, eu acho que, inclusive, a gente, para simplificar, pode seguir a ordem de falas, são essas as perguntas. Eu só vou pedir, inclusive, para dar tempo de, eventualmente, nós termos outras perguntas, outras rodadas, que procurem responder de forma mais breve possível. Obrigado. Posso começar, professor? Sim, claro. Bom dia, novamente. Obrigada pelas considerações, professor. Primeiramente, queria dizer que é uma honra para mim estar aqui apresentando o trabalho nesse evento, né? E obrigada pela oportunidade, primeiramente. Em relação à pergunta que o senhor fez, eu não sei se minha câmera está aparecendo, acho que está bem ruim, né? Então, eu acho que o senhor perguntou... Está aparecendo, ok. Eu acho que o senhor perguntou sobre se o catolicismo ele tinha como projeto se reestruturar na sociedade apenas no âmbito religioso. Foi isso que o senhor perguntou? Desculpe. O senhor tinha comentado perguntando sobre se o catolicismo ele buscou como mecanismo se reestruturar na sociedade frente a essas mudanças que vinham acontecendo e utilizou desse âmbito religioso, apenas isso. Foi isso que o senhor perguntou? Não, o que eu disse é que há dois caminhos, né? De um lado, esse reforço da religiosidade via as aparições marianas, que é o que você tratou, mas há um outro caminho também, que foi cuja expressão mais evidente, que
que é o que aponta para o catolicismo social, que é o Averrerum Novarum, ou seja, uma busca da própria igreja responder às mudanças que estão ocorrendo e um caminho de mudança social por meio da igreja. Então, como você vê a convivência desses dois caminhos nesse período? Compreendi. Então, no meu trabalho, eu uso mais do conceito de recatolização, que é o projeto internacional para reestruturar o catolicismo no mundo, né? Que aí a Cúria Romana, ela aplicou isso em diversos países, e aqui no Brasil a gente pode ver como principal representante dessa recatolização, né, dessa busca de retomada das ações religiosas no país, a partir de Dom Sebastião Leme, não sei se vocês conhecem, que ele teve como ele foi um dos principais líderes católicos aqui no Brasil, que lutou por uma nova ordem social e por essa neocristandade, que é essa nova retomada do catolicismo na sociedade. E uma das formas, além da religião, foi a aliança com as questões políticas, né? Sobretudo durante meados da década de 30 aqui no Brasil, no qual a gente vê bastante essa aliança da Igreja Católica com as questões políticas, como, por exemplo, com Dom Sebastião Leme, etc. Mas não só aqui no Brasil, a gente vê isso na Itália, com Mussolini, né? Em Portugal, com Oliveira Salazar. Então, a gente vê essa aliança da Igreja Católica com o objetivo de retomar seu trabalho na sociedade de forma mais atuante, através desse âmbito político, como também do âmbito social, através do culto das massas, né? Desse projeto de instaurar uma devoção nacional, né? E aí ele busca vários mecanismos. As aparições marianas é uma dessas que eu citei, mas eu também parto na minha pesquisa sobre essa aliança com a política, né? Que a Igreja Católica, principalmente aqui no Brasil, e em Portugal também, com Oliveira Salazar, busca bastante se unir. E eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Enfim. Sim, obrigado, Andressa. Nada, professor. Jamarque. Oi, professor. Só esperando aqui para ver se a minha imagem aparece, beleza? A pergunta é uma ótima pergunta, agradeço por ela, inclusive. Esse, na verdade, é um dilema relacionado com o historiador que acaba trabalhando com literatura e não existe uma resposta muito clara que eu possa dar em relação a isso, porque, por exemplo, o Sidney Chalub, antigo professor daí da Unicamp, ele defendia, na verdade, argumentava em favor de que a obra literária, ela, embora fosse fruto de um exercício imaginativo, criativo do escritor, ela era possível de ser trabalhada pelo historiador como um documento histórico do seu tempo e que tinha uma relação com o contexto social, político e cultural no qual foi produzida. Mas outros intelectuais, como o próprio Sidney Chalub, o Nicolau Savchenko, vai defender que, embora tenha um fruto, tenha uma relação com o seu contexto de produção, a obra literária, ela ainda assim é uma obra que é fruto dessa atividade intelectual. Eu tendo a concordar um pouco mais com o Nicolau Savchenko, não à toa eu tento analisar muito mais o que era a ideia do Lima Barreto do que propriamente o que ele está me tratando nessa pesquisa, sobre o contexto, o que ele está me apresentando nessa pesquisa, entendendo muito mais as ideias dele e por que ele pensava dessa forma, e aí relacionando com a própria biografia do Lima, tentando entender o contexto com o qual ele dialogava, para poder pensar essas ideias de nação e cidadania dele. Então, por exemplo, o Lima Barreto, ele estuda na Escola Politécnica de Engenharia, só que nesse momento ele passa por diversos processos de frustração e de humilhação, até de certo modo, racismo propriamente dito, por parte de alguns professores, e ele acaba largando o curso, não consegue se formar como um doutor em engenharia na época, e isso daí já é um elemento que alimenta no trabalho de Lima Barreto uma certa aversão ao cientificismo, ao positivismo naquela época, ou outros elementos da própria vida do Lima Barreto, as dificuldades econômicas com as quais ele conviveu e todo o processo que ele foi tendo que se relacionar. Então, eu gosto de pensar mais as ideias do Lima Barreto com relação ao contexto do que propriamente analisar o contexto pela obra do escritor. Mas reconheço, existem muitos trabalhos que fazem esse movimento,
mas também é uma perspectiva legítima dentro dessas duas correntes, esses dois caminhos que eu estou tentando sintetizar. É uma ótima pergunta que daria pano para manga para a gente se estender e conversar durante um longo tempo sobre essas possibilidades do texto literário no trabalho do historiador. Mas eu não sei se eu consegui responder direitinho, se eu consegui sintetizar todas as informações, mas eu acho que eu já consegui apresentar a minha perspectiva com relação à pesquisa. Obrigado. Obrigado, Jean-Marc. Sim, você respondeu muito bem. Vamos ao Flávia e Carla. Não, desculpe, Vitor primeiro. Certo, deixa eu só... Pronto, apareceu, né? Enfim, sobre a Lux Brasil, né? Eu coloco ela como referência, muito como ironia, de fato, mas também porque o foco do recorte foi essa questão da honra masculina, né? E aí eu percebo que eles são não diria uma alegoria, mas é algo que a gente observa neles, essa presença da masculinidade medieval, né? Eles utilizam muito dessa retórica medieval. Inclusive, no meu grupo de pesquisa tem uma pesquisadora muito talentosa, a Thaís, que ela está fazendo uma pesquisa sobre a Lux, né? E aí, é isso, assim, é justamente essa presença da masculinidade medieval, dessa ideia de usar os símbolos medievais para lutar por esses valores, né, da honra, da pátria, da família, da terra, que é algo que eu observo também nos cordéis e nas canções medievais. E aí, eles constroem esse discurso ajuda a brutalizar os indivíduos e a construir uma sociedade violenta, né, nacionalista, e onde se separa os homens de bem dos bandidos. E aí o Hobsbawm, no Bandidos, no final do livro, nos últimos capítulos, ele mostra justamente como que essa ideia do herói bandido ela foi reutilizada pela classe média urbana para mitificar o passado, né? E assim se constrói uma sociedade, se defende uma sociedade arraigada nesses grandes heróis que salvaram a pátria e que lutaram contra a opressão, contra o crime. Só que ao mesmo tempo eram criminosos, mas eram criminosos justos, criminosos talentosos, né? E assim, o debate sobre banditismo social e o Hobsbawm aí daria pano para outra manga. Mas eu coloquei eles mesmo como uma referência e também uma ironia, assim, de perceber essa masculinidade medieval, tanto em 2021 como também em 1905, quando o cordel é escrito, e também lá no século XIV, quando a Guerra de Robin Hood ela é escrita, né? Observar o estudo comparativo que eu fiz, ele não tratei do contemporâneo de 2021, comparei começo do século XX e século XIV, mas eu observo isso, assim, como que cada sociedade lida com esse embate entre modernidade e tradição. E aí como esses autores, né, os trovadores medievais e os cordelistas nordestinos, trabalham, né, observam esse conflito, essa entrada de um Estado mais centralizado, e a relação entre Estado e aristocracia política, né, no caso da Idade Média, a aristocracia cristã, e no início do século XX, o coronelismo e outros fenômenos do sertão nordestino. Então, isso, a presença do Lux é muito para referenciar essa questão do foco, né, que é a honra masculina, essa brutalização, essa ideia de um Estado forte porque os homens são fortes e porque os homens são nacionalistas, né. É muito nesse sentido mesmo. Obrigado, Vitor. Vamos, então, a Flávia e a Carla, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu e a Flávia optamos por responder juntas a pergunta, porque ela segmenta em duas áreas que eu acho que cada uma tem uma contribuição, que seria tanto em que a gente se centra e como que se desdobra por outras áreas. Bem, como é uma pesquisa muito longa, já está indo para o terceiro ano, e possivelmente vai ter um quarto, e ela é muito ampla até no título, né? A gente está tratando de urbanização, modernização e um corpo documental muito vasto, que são as atas. Então, a gente traçou o que une tudo isso a partir da história econômica, já que as relações monetárias elas vão influir tanto na mudança da estrutura da cidade, quanto no que é almejado em relação à modernização, e é um elemento presente em todo o corpo das atas, porque se trata de impostos, de arrecadação, e foi o primeiro formato que a iniciação tomou no ano de 2019, a primeira análise ela se centrou nesse aspecto, agora a gente está um pouco abrindo mesmo para compreender esses outros três com que a gente consegue relacionar. Acho que no mais é por isso que a gente se centra, e também traz bibliografias desse rumo, muito para pensar sobre o Brasil republicano nesse período. Bem, nós decidimos pôr já como suporte teórico a arquitetura e a geografia, justamente porque há um conflito entre a tradição e a nova modernidade. Há na Câmara uma necessidade
que transparece no discurso, nas intenções daqueles sujeitos de modernizar a cidade. Numa cidade que prevalecia pela linguagem estilística colonial, a linguagem eclética, esses neocoloniais, Art Deco, Art Nouveau, passam a prevalecer como uma estilística empregada no embelezamento das vias públicas. Então, a gente precisa compreender como se deu a instalação dessa modernidade dentro de uma lógica da urbanização da cidade. E fazendo essa leitura, nós compreendemos que há uma extensão, ainda que pequena, tratando de uma cidade interiorana, que prioriza uma nova linguagem, até passa por uma linha do patrimonialismo em que não é essas novas linguagens modernas estabelecidas ao longo do século XX não entram no quadro do que é considerado a cidade monumental, a cidade patrimonial. Entretanto, todos os recursos, há uma movimentação na intenção de novos materiais construtivos, de novas práticas que visam a incorporação dessa cidade dentro de projetos civilizadores, muitas vezes respaldado num ideal que aparece na capital, no Rio de Janeiro. Então, é por isso que nós decidimos fazer essa abordagem, e a pesquisa também ela acabou vindo com uma iniciação científica concentrada na área de história econômica. Então, a gente acaba trabalhando com essa dimensão que é proporcionada para nós, enquanto graduandos. Bem, é isso. Espero poder ter respondido a pergunta e obrigada por ela. Obrigado a ambas pela resposta. Passamos, então, ao Isaías e ao Alisson. Eu pulei alguém? Não, né? Então, você, professor Cláudio, perguntou do título, não é? De fato, o título poderia ter sido mais objetivo, especificando mais, né, o nosso objeto de estudo. Acontece que eu tenho, na verdade, essa não é a minha área de estudos no mestrado. Na verdade, eu estudo a relação entre história e literatura. O Alisson, que também escreveu essa comunicação comigo, ele estuda outra temática, que é a do cinema africano, mas como eu tenho essa proximidade muito grande com a literatura, na hora de escrevermos a comunicação, né, a apresentação, Alisson até, inclusive, havia sugerido um título mais objetivo, mas, em contrapartida, eu ofereci uma sugestão mais poética, entre aspas, né? E acabou que ele aceitou, mas é muito boa a sua recomendação. Acho que, de fato, pensando agora, professor Cláudio, nós vamos, possível, acatar a sua sugestão para os anais do evento e, de fato, se trocarmos o título, isso ficaria mais claro, não é? Seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação ao trabalho, por favor, fique à vontade. Gente, nós temos mais 15 minutos. Aparentemente, não tem ninguém ou com a mão levantada ou que tenha colocado pergunta no chat. O momento é esse. Vocês podem fazer perguntas rápidas, aproveitar. Vou dar-lhe uma, duas, três. Eu acho que não. Então, como ainda há programação à tarde, etc., de fato, acaba sendo um pouco puxado. Então, eu gostaria de agradecer aos apresentadores, que fizeram todos excelentes apresentações e, sobretudo, me pouparam o desgaste de ter que ficar controlando muito severamente o tempo. Foi todo mundo muito disciplinado no cumprimento do tempo previsto.
E é sem dúvida uma oportunidade interessante poder ver pesquisas que estão sendo feitas em várias partes do país, em várias universidades. Essa é das poucas vantagens que a gente pode dizer que, de fato, ganhou nesse período de não presencial, de atividades remotas, foi justamente essa facilidade maior de comunicação, né, e de interlocução entre diferentes instituições, de gente que trabalha com diferentes assuntos, e agradecer também, por fim, aos presentes, aos participantes, e bom restante de seminário para todos. Eu suponho que quem encerra a reunião seja a organização. Obrigado a todos, boa tarde. Tchau, tchau, gente. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, né, todos vocês, mediadores, comunicadores, ouvintes, em nome da CEPEG. E eu gostaria também que a gente abrisse a câmera para a gente fazer aquele momento final da foto do evento, né? Como se fosse na vida real, entre aspas. Então, é isso. Muito obrigado de novo por comparecerem e aproveitem a próxima apresentação da CEPEG, vai ter de tarde algumas mesas. E a gente mandou um e-mail para vocês, né, com os links, e é isso. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade, gente. Boa tarde.